A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês, irmãos? Vem entrando que eu vou orando em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu oro, Senhor, meu Pai, para que o Senhor intervenha, Senhor, sobre a minha vida, sobre a minha casa, Senhor. Colocando os teus anjos de guerra, Senhor, para batalhar, para guerrear em prol da minha casa e para a minha família, Senhor. Pai, vai cortando todo o laço, todo o embaraço de Satanás, Senhor. Todo contra-ataque de entidade, Senhor, do mal, da força do mal, Senhor. Vai paralisando, Senhor, toda queda de internet, toda travação, Senhor, na internet, Senhor. Tudo aquilo que vem, Senhor, pra, Senhor, meu Pai, confundir, Senhor, meu Pai. Trazer confusão, Senhor, vai colocando, batendo por terra, Senhor, toda a obra maligna, Senhor, que foi feita, Senhor. Envia os teus anjos agora para desfazer toda a obra do mal, Senhor, contra a minha casa, a minha vida. Senhor, eu oro agora, Senhor, meu Pai, para que o Senhor alcance almas para o teu nome, Senhor. Engrandeça o teu nome, Senhor. Envia almas que precisam ouvir a tua palavra, Senhor, que o teu nome venha ser engrandecido. Senhor, vai tirar todo impedimento, toda barreira, Senhor, meu Pai. Todo o mal, Senhor, vai colocando por terra, Senhor. Que demônios venha bater em retirada, Senhor, meu Pai. Vai colocando por terra, Senhor, sobre a minha casa, sobre a minha vida, todo o mal, Senhor. Vai cobrindo com o teu sangue a minha casa, a minha família, Senhor. Seca os meus, Senhor, meu Pai. Seca, Senhor, a minha casa, Senhor. Coloca anjos de guerra, Senhor. Que todo mal caia por terra, em nome de Jesus, Senhor. Vai quebrando todo espírito de engano, de adivinhação, Senhor. Vai falando aquilo que o Senhor quer, Senhor. Usa a minha boca para falar aquilo que o Senhor quer passar, Senhor, a pessoa, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que tudo aquilo que venha a ser ministrado, venha a ser falado, venha a ser do teu Santo Espírito, do teu trono da verdade. Senhor, meu Pai, quebra todo mal, Senhor, revela a tua glória e que vidas venham a ser alcançadas para a honra e glória do teu nome. Abre, Senhor, os meus olhos espirituais, Senhor. Vai quebrando toda cegueira, toda barreira satânica contra a minha casa, a minha vida. Em nome de Jesus, sai todo mal, Senhor, contra a internet, tudo aquilo que vai deixar a internet lenta, Senhor, tudo aquilo que veio para travar, para perturbar, Senhor, toda manifestação demoníaca cai por terra agora, em nome de Jesus, pela autoridade do nome de Jesus, te repreendo agora sobre a minha casa. Sai, demônio maldito, em nome de Jesus. Paz, irmãos, tudo bem? O Senhor colocou uma palavra no meu coração, né? Eu estava aqui, abri a Bíblia aqui para meditar na palavra de Deus e o Senhor me deu essa palavra para os corações daqueles que o servem. Essa palavra especificamente é para os cristãos, né? Para os servos de Deus. Essa palavra especificamente para quem está na presença de Deus, né? O Senhor quer falar com servos e servas dele aqui, nesse dia de hoje, nessa manhã. Agora são 6:03 da manhã, né? Para a honra e glória do Senhor. O Senhor me deu a passagem de Números, capítulo 13, perdão, irmãos. Eu acabei de acordar e aí eu falo capítulo, versículo errado. Mas enfim, Números, capítulo 13, diz sobre a espionagem de Canaã. O Senhor vai falar sobre a promessa, né? Que quando o povo de Israel, ele foi tirado do cativeiro, né? Do Egito. Foi tirado do cativeiro do Egito, né, da mão de Faraó. Ali o Senhor fez uma promessa de colocar eles numa terra que manasse leite e mel, né? E ali eles ficaram ali andando, né, no deserto, né? Para que então fosse preparado no deserto para tomar posse daquilo que o Senhor tinha sobre a vida deles. E o Senhor está falando sobre promessa nessa manhã. Abre a sua Bíblia comigo em Números, capítulo 13, que diz bem assim: E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Envia homens para que possam examinar a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarás um homem, sendo cada governante entre eles. E Moisés, de acordo com a ordem do Senhor, enviou do deserto de Parã todos os seus homens, eram cabeça dos filhos de Israel. Estes eram seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacu; da tribo de Simeão, Safate, filho de Hori; da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné; da tribo de Isacar, Gigel, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num;
Oséias, filho de Num, da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rufo, da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi, da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Susi, da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali, da tribo de Aser, Setur, filho de Micael, da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vosfi, da tribo de Gate, Jeuel, filho de Maqui. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou examinar aquela terra. E Moisés deu a Oséias, filho de Num, o nome de Josué. E Moisés mandou espiar a terra de Canaã e lhe disse: segui pelo caminho do sul e subi a montanha, e vede como é a terra, como é o povo que ali habita, se for forte ou fraco, se são poucos ou muitos, e como é a terra em que habitam, e se é boa ou má, como são as cidades em que habitam, se em tendas ou em fortalezas, como é a terra, se é repleta ou é estéril, se há matas ou não, e tem de bom ânimo, e trazer do fruto da terra. Era aquele tempo o tempo de primícias de uva. Assim subiram e examinaram a terra, desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Ramate, e subiram pelo sul, e foram até Hebron, onde estavam Aimiam, Sesai e Tamai, os filhos de Anak. Hebron foi edificado 7 anos antes de Zoar, no Egito, e foram até o ribeiro de Escol, e ali cortaram um ramo com um cacho de uvas, e trouxeram dos dois homens em uma vara, e trouxeram também romãs e figos. Este lugar foi chamado o ribeiro de Escol, por causa do cacho de uva que cortaram os filhos de Israel. E voltaram de examinar a terra depois de 40 dias. Veja bem, guarda bem, depois de 40 dias. E vieram até Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel. Já passaram 40 dias ali, né? E ali eles voltaram ali onde estava o acampamento. E vieram até Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel em Gade, no deserto de Parã, e lhe deram informações, e toda a congregação lhe mostraram o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra para onde tu enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. Mostrou o fruto ali. Todavia, é forte o povo que habita na terra, e as cidades são fortificadas, muito grandes. Além disso, vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amoreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar e à margem de Jordão. E Caleb fez com que o povo se calasse diante de Moisés e disse: subimos imediatamente e possuímos a terra, porque somos capazes de conquistá-la. Mas os homens que haviam subido com ele disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque são mais fortes do que nós. E apresentaram diante dos filhos de Israel maus relatos sobre a terra que havia examinado, e disseram: a terra pela qual passamos para examiná-la é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E ali vimos gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e eram aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim eram como seus olhos. Ou seja, irmãos, o que o povo ali de Israel estava fazendo? Os líderes, né, os chefes, os cabeças ali de cada tribo, né, de Zebulon, de Naphtali, de Benjamim, enfim, foi mandado para essa terra onde mana leite e mel. Só que eles tinham que ver se a terra era boa, se era mesmo condizente com aquilo que Deus tinha falado, né? Eles tinham que espiar a terra ali, ver como que funcionava o negócio, quem morava ali, a estratégia de guerra que eles tinham que pegar, né? Como que era, né? As fortalezas, como que funcionava aquela cidade, né? Então, ali eles voltaram, né, com os frutos daquela terra, viram que era condizente com aquilo que o Senhor falou, né, prometeu a eles.
Porém, eles voltaram com um retorno ruim, que não era bem aquilo, né? Eles viram os Nephilim ali, né? Os gigantes, né? E eles começaram a voltar com palavras ao contrárias, né? Palavras de murmuração, engrandecendo o inimigo. E o Senhor, Ele tá me usando para falar que muitas vezes o Senhor nos faz uma promessa, e aqui eu tô falando para cristão, para quem já aceitou Jesus, né? Muitas vezes o Senhor nos faz a promessa, de repente, de salvar um filho, de salvar a família, ou de mudar a sua história, sei lá o que o Senhor prometeu, né, para sua vida. E muitas vezes você vê a terra da promessa, e você espia, mas você volta com uma palavra de murmuração, e o Senhor manda te dizer: eu não te mostrei a terra da promessa para você voltar como esses espias, né? 2 ali, né, de 10, só 2 voltou com palavras condizentes com aquilo que Deus queria ouvir, né? Quando Deus nos faz uma promessa, irmão, nós passamos pelo processo do propósito do Senhor, no sentido de que quando Deus nos faz uma promessa, por exemplo, de usar a gente para pregar, ou usar a gente para ganhar vidas, enfim, tantas outras coisas, a gente vai passar pelo processo de preparamento, né? A gente não vai chegar lá e vai sair fazendo a obra do Senhor, né? Porque de nós não saímos nada. Há um processo de preparamento, de ensinamento, né? Deus tem que dar estrutura. E ali também foi assim, eles ficaram ali um tempo no deserto sendo preparados por Deus para que então eles fossem ver, né, a terra da promessa, só que no final eles não entraram, sabe por quê? Por causa da murmuração. E o Senhor está nos avisando, né, pra gente tomar cuidado com a murmuração, porque a murmuração, ela faz a gente perder as bênçãos do Senhor. Deus não se agrada da murmuração. A murmuração é uma adoração contrária. Ao invés de você louvar o Senhor e bem dizer e falar que você vai conseguir, em nome do Senhor Jesus, pelo sangue de Jesus, você começa a engrandecer os seus inimigos. Ai, porque a promessa que o Senhor me deu de pregar é isso, é aquilo, não vai acontecer por causa do fulano, por causa do beltrano, por causa do ciclano, né? Ai, porque Deus falou uma coisa comigo ali, mas aquela pessoa não quer nada com Deus, e não sei o que. Irmãos, eu lembro que eu vivi um processo muito difícil na minha vida, né? Eu já passei muitos processos com Deus e continuo passando para a honra e glória do Senhor, até que o Senhor tem me sustentado. E eu lembro que assim que eu entrei na presença de Deus, que foi no ano de 2021, né? No ano de 2021, julho de 2021, eu me converti, né? Foi o dia que eu decidi morrer ali para Cristo e viver para a glória de Deus, né? Recebendo Ele como único suficiente Salvador. Eu não conhecia Ele, né? Eu comecei a conhecer conforme eu ia caminhando com Ele, conforme eu ia buscando as Escrituras, orando, né? Fazendo as disciplinas espirituais, né? Que a gente que é cristão conhece. Então, Ele me fez uma promessa, né? Falou umas certas coisas pra mim. E eu achei que, Deus falou, vai acontecer agora. Em 2021 mesmo já queria acontecer, já comecei a correr atrás de coisas. Deus falou pra mim, eu já comecei a correr atrás. E eu lembro que as pessoas falavam assim: esquece, isso não vai acontecer não, isso é coisa da sua cabeça. O Senhor usava profeta pra falar comigo, mostrava pra mim, enfim, revelava pra mim na palavra, enfim, muitas coisas profundas, que não vem um caso. E aí, as pessoas falavam assim pra mim: não vai acontecer. E assim, eu fiquei praticamente assim, quase 3 anos esperando a promessa se cumprir, né? E aí teve um dia que Deus falou pra mim: olha, levanta-te, escreve que eu vou falar pra você, tal mês, tal dia, você vai marcar isso, vai fazer isso. E Deus, eu lembro que Deus preparou tudo, né? Deus preparou tudo, não faltou nada, irmãos. E eu lembro que ninguém acreditou. E aí eu fui questionar o Senhor e o Senhor falou assim: Adriana, eu não falo com todo mundo. Quando eu mostro algo pra você, ou faço uma promessa pra você, quem tem que acreditar é você. Se nem você tá acreditando, o que dirá o outro vai acreditar. Então, se de repente Deus fez uma promessa de você pregar o evangelho, não espere credibilidade de ninguém. Se nem você acredita naquilo que Deus falou, você mesmo não acredita no seu chamado, você mesmo não acredita que o seu filho vai ser salvo, você mesmo não acredita que o seu marido pode ser salvo, você mesmo não acredita que Deus vai te usar pra salvar tua mãe, teu pai, sei lá, o que Deus prometeu. Você mesmo não acredita que Deus pode te dar uma casa, você mesmo não acredita que Deus pode te usar na obra, que Deus pode mudar a sua história, sei lá o que Deus te prometeu. Se você não acredita naquilo que Deus falou com você, o que dirá o outro?
Entendeu? Se você não sabe a identidade que você tem em Cristo, o que dirá o outro? Uma vez eu passei uma situação terrível. Eu perguntei pra pessoa, o que eu sou? E a pessoa falou, eu não sei. Porque nem eu mesmo sabia quem eu era em Deus. Depois eu fui saber quem eu era e nunca mais. Hoje eu sei quem eu sou, para quem que eu fui chamada, o que eu fui para chamar, entendeu? O que eu tenho que fazer, qual é o meu chamado, entendeu? Mas eu lembro que nesse processo de descoberta, né? E Deus já tinha falado comigo, Deus já tinha revelado, só que eu tive uma dificuldade de aceitar aquilo que o Senhor tinha na minha vida. Por causa dos outros. Mas na verdade é porque eu não tinha fé para crer que Deus tem poder de me usar para pregar, que Deus tem poder de me usar com autoridade e poder. Porque se Deus faz na vida dos outros, por que Deus não pode fazer na minha? Se eu buscar, se eu me separar, se eu me santificar, se eu buscar na palavra, Deus vai fazer, porque Deus não faz asepsia. O negócio é que muitas das vezes a gente não se dedica. E sabe por quê? Tem muitas pessoas que invejam o dom que a gente tem. A pessoa, ela quer o dom que você tem, mas ela não quer pagar o preço. Porque, irmãos, Deus, ele dá dom, só que você tem que ter um preço para manter o dom. Você tem que ter uma vida de santificação, uma vida de obediência, uma vida de renúncia, uma vida de busca, entendeu? Deus vai te dar o dom, só que você precisa cuidar do dom que Deus te deu, não é só te dar, não é só te dar. Você precisa cuidar, se Deus te deu o dom de pregar, você precisa usar aquilo. Mas como você vai usar? Você precisa do dono. Ele vai te ensinar como você deve pregar. E na verdade, quem tem dom de pregar, gente, na verdade, quando eu falo pregar, gente, de ministrar na presença do Senhor, de evangelizar, de ganhar almas, pessoas que ganham almas mesmo, que tira vidas da mão do louco. Tipo assim, e não é vidas assim que já tá pronta, é vidas da prostituição. Eu sou um tipo de pessoa, tipo assim, a maneira que Deus me usa pra você ter um nível é pegar pessoas da biqueira, é pegar pessoa da prostituição cheia de carrapicho mesmo, botar a mão no arado, é mexer com os demônios mesmo, entendeu? Não é pegar a pessoa já lá limpinha na igreja, querer, não. É pegar as pessoas, é onde ninguém quer ir, entendeu? Ninguém quer ir na biqueira, ninguém quer ir nos lugares pregar, entendeu? Porque todo mundo quer microfone, mas não quer pregar. Não prega no ônibus, não prega no Uber, não prega na rua, não prega em lugar nenhum. Mas quer pregar no microfone. Amada e minha amada, se você não consegue pregar nem nesses lugares que ninguém te vê, o que dirá da onde alguém te vê? Entendeu? Você precisa, se Deus fez uma promessa de você pregar, se Deus fez uma promessa de algo, você vai passar pelo teste do tempo. Você vai ser forjado naquilo. E eu lembro que eu passei quase 3 anos esperando uma promessa. Eu lembro que eu rasgava coisas, que eu tinha coisas ali, enfim. O Senhor me dava, eu não, eu tava tão frustrada com a situação, que eu passei um processo terrível de não querer mais falar, Senhor, eu não quero mais que o Senhor fale sobre isso. E um belo dia, o Senhor falou assim, daqui 6 meses vai acontecer isso, essa é a data. E 6 meses depois eu tava fazendo aquilo que Deus falou comigo. Então, amados, a promessa não é do nosso jeito, não é do nosso tempo. E o Senhor tá falando com crentes aqui. Eu não sei pra quem é, mas o Senhor vai enviar essa live para pessoas, em nome de Jesus. Talvez Deus te fez uma promessa de você ver o seu filho na presença de Deus. Fez uma promessa de ver o seu marido, sei lá que promessa que foi, o que Deus prometeu. Mas Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso ele falaria e não cumpriria? Só que o nosso problema é o quê? É igual ser Maria. Jesus acabou o vinho, Jesus falou, o que eu tenho contigo, mulher? Minha hora não é chegada. Então, muitas das vezes a gente fica ansioso. E aí Deus permite a gente ver, né, a terra da promessa. E ao invés da gente ter fé, o que a gente faz? A gente murmura. Traz uma rebelião, né? Anda com rebeliado, né? Acaba sendo um rebeliado. Rebeliado no sentido de desacreditar e de engrandecer o inimigo ainda. Não, porque o diabo... o diabo, gente, ele tem poder, sim. Mas ele não tem poder mais que Deus. As pessoas, elas têm mais medo de uma macumba do que de Deus. Se alguém falar, fizeram uma obra pra você ali, a pessoa caga de medo. Mas a pessoa, ela não morre de medo de Deus colocar a pessoa no leito. E tem pessoas ainda que acham que Deus não coloca pessoas no leito. Deus coloca. Se você desobedecer a Deus, tô falando pra cristão, tô falando pra ímpio.
Se você desobedecer, querer bater de frente com Deus, Deus coloca, ele faz você comer capim igual Nabucodonosor. Daniel 4. Então, Daniel 4 ou 5. Então, o que acontece? Hoje é pregado o evangelho que Deus não faz nada. Deus é um amiguinho que tá tudo assim, ai, Deus é o meu parça, Deus é o meu comparsa. Não, Deus é Senhor e Salvador. Ele merece toda a honra e toda a glória e também toda a reverência. Entendeu? Então, assim, muitas das vezes eu passei por esse processo de Deus falar comigo e naquela mesma semana ou naquele mesmo dia o diabo usar pessoas para falar, olha, não é bem assim. E aí a pessoa se contamina. Porque quando levanta um rebeliado, aí já começa. Então, o que foi? Deus mandou Moisés falar com aquele povo, olha, manda os cabeças, os líderes, né? De cada tribo, né? Que eu vou dar a terra prometida para eles. Eu vou cumprir aquilo que eu prometi. Você vai ver a terra. E eles foram ver a terra. E verdadeiramente tinha aquilo que Deus falou. Manava leite e mel. Tinha uvas, tinha frutos, né? Tinha tudo ali que Deus falou. E muito mais. Só que eles não viram que era bom. Eles viram que era mal. Ai, tinha tudo isso que Deus falou. Mas tem gigantes, tem amalequitas, tem jebuseus, tem os filisteus. Então, muitas das vezes, Deus nos faz uma promessa, as coisas não é do jeito que a gente quer e a gente começa a murmurar. Ai, porque o inimigo, ai, porque o diabo, ai, porque... Como se o diabo, ele tivesse poder na vida do cristão. Eu tô falando de cristão, não tô falando de pessoa que é um pé no mundo e pé na igreja. Tô falando de cristão. Se você é um pé no mundo e pé na igreja, se converta. Agora, eu tô falando de cristão, pequeno Cristo, aquele que serve a Deus, aquele verdadeiramente espírito em verdade. Então, muitas das vezes, Deus fala A com a gente, o diabo vai usar B, é sempre assim. E aí, o que a gente faz? Ao invés de a gente buscar e louvar o Senhor, adorar a Deus, a gente o quê? Murmura, fala que não é bem, a pior coisa foi a promessa que Deus nos fez. Ai, por que o Senhor fez essa promessa? O povo de Israel, eles se revoltaram tanto ao ponto de falar que queria voltar para o Egito, porque que Deus não deixou eles morrer no Egito. Então, o que acontece? Eles andaram ali em torno de 560 a 600 quilômetros a pé. Para no final de tudo, isso eu tô falando para ir e voltar, irmãos. Tá? Naquela época não tinha carro, não tinha Uber, era a pé. Né? Eles eram levados ali, né? Eles foram levados ali em torno, a viagem mais ou menos, para ir e para voltar, tá? 560 a 660 quilômetros só para ir. Mais 560 ou 640 para voltar. Então, vê se pode. Eles foram lá, gastaram todo esse tempo. Eles gastaram em torno de 40 dias para ir. 40 dias. E para voltar. Andaram 560, em torno de 560 a 640 quilômetros, para no final vir murmurando, para no final vir o quê? Entristeceram o Senhor. Porque aqui eles falam, realmente, ali, verdadeiramente, mana, leite e mel, tem os frutos que Deus falou, mas olha, sabe o que é? É que assim, ali tem os amalequitas, ali tem os gigantes, ali tem os jebuseus, ali tem os amorreus, e pior, ele fala... O povo de Israel ainda engrandece o diabo e os demônios, que eu vou falar bem escrachado mesmo. Falando que, olha, ali vimos gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim éramos aos teus olhos. Ou seja, o diabo é maior do que eu não consigo vencer o diabo. Como que você não consegue vencer o diabo em nome de Jesus? O que é isso? Quem que é o diabo? Quem que é os demônios? Quem que é os demônios? Quem que é maior? É Deus ou é o diabo? É os demônios ou é Deus? É os anjos de demônio? Quem que você está servindo? Porque o Deus que eu sirvo, ele manda anjo ao meu respeito. Salmos 91, verso 11. Ele manda anjo ao meu respeito para me guardar em todos os meus caminhos. E a Bíblia diz em Salmos que os anjos de Deus habitam ao nosso redor
através daqueles que o temem ele. Então, se você teme a Jesus, se você tem Jesus na sua vida, você está engrandecendo o diabo, falando, nossa, o diabo é isso, o diabo é aquilo, é o diabo, é o diabo, é o diabo, o diabo, o diabo, é tudo o diabo. Deus não tem nada, não. É tudo o diabo, a glória do diabo. Agora, alguns crentes podem até se assustar com o que Deus está me usando para falar, mas alguns crentes parece que engrandece mais o diabo do que a Deus. Dá mais glória e honra ao diabo, que negócio é esse? O diabo, ele faz as artimanhas dele, ele faz, mas o diabo, ele não tem poder diante de Deus. Ele pode fazer algo contra nós, ter poder contra nós, que somos seres humanos mortais, carnais. Agora, contra Deus, aquele que é todo poderoso. Irmão, e Ezequiel disse que ele queria, ele colocou no coração dele que ele falou assim, ó, eu subirei acima do trono de Deus. Subiu onde ele tá caído, todo queimado. E o final dele é o inferno. A Bíblia em Apocalipse 21 mostra qual que vai ser o inferno, qual que vai ser o destino dele, perdão. O diabo é mais derrotado que tudo. Ele pode tentar fazer mal pra gente porque nós somos pessoas assim, mortais. Nós somos matéria. Ele pode tentar matar, mas se você tem vida com Cristo... Eu lembro que nesse tempo da promessa de cumprimento, o Senhor falou, em 6 meses a promessa vai se cumprir. Valeu em 3 anos quase, 2 anos e pouco, quase 3 anos. E eu lembro que em 2024 o Senhor falou comigo. Tal ano, tal dia, tal ano, hein? Tal mês. Eu lembro assim que eu tava no começo do ano, pro meio do ano, e Deus falou assim, ó, daqui 6 meses essa promessa vai se cumprir. Falei pra todo mundo, na época ninguém acreditou, 6 meses certinho. No dia, na hora, Deus me deu dia, hora, tudo. E aí eu lembro que a promessa de Deus ia se cumprir num sábado. E isso era numa sexta-feira, e eu me lembro que eu tava ali buscando a Deus em separação e tal, né, em consagração, em santidade ali. E eu lembro que numa sexta-feira à noite eu tava assistindo na televisão de um testemunho e não tinha nada a ver com aquilo que eu tava vivendo, e o Senhor abriu minha visão, e ali o Senhor me dava uma visão de algumas coisas assim que eu não vou expor aqui, que eu não tenho autorização de Deus. E eu lembro que ali foi mexido no mundo espiritual, né? Foi invocado legiões para trazer acidente de carro. E o Senhor me dava aquela visão, eu vi o carro onde eu estava dentro capotando. E as pessoas que estavam comigo morreram na hora. Eu via muito sangue na minha roupa. E eu comecei a sentir uma presença maligna dentro da minha casa. E eu até falei, né, pra pessoa que tava comigo, eu falei assim, vamos orar, porque o diabo, ele tramou, né, mas maior é o Senhor Jesus. Quando Deus mostra, a claridade pertence a nós. E ali nós oramos, repreendendo, e a gente sentindo aquela presença maligna, e eu vi um demônio, e aquele demônio estava sedento por sangue. Então cuidado, né, vocês aí que gostam de acelerar, né, gosta de fazer loucura em ruas, né, em avenidas, porque há espíritos que são mandados para acontecer acidente, tá? E então eu lembro que aquele espírito foi mandado, né, mexeram no mundo espiritual ali. E aí o Senhor me mostrou, e o Senhor falou, hora que eu vou cortar o laço. E eu lembro, eu via minha pessoa morta, eu via todo mundo morto dentro do carro, e muito sangue na minha roupa. E na sexta-feira isso, e no sábado a promessa de Deus ia se cumprir. Na sexta-feira de noite eu orei, nós sentimos aquela presença, porque ele vem querer botar medo, mas maior é o Senhor Jesus. Então a gente sentiu aquela presença maligna, aqueles demônios desesperados para querer sangue, porque foi feito ali coisas. Eles estavam sedentos para sangue, porque o diabo ele se alimenta de sangue, para quem não sabe, né, de pacto. Sangue é pacto. E é vida, né? Então, aí aqueles demônios estavam sedentos por sangue, ele estava querendo louco, querendo o meu sangue, ele queria meu sangue. Eu vi uns demônios muito loucos, uns demônios feios. E a presença dele é tenebroso, pesa o ambiente. E aí a gente começou a orar e repreender. E aí o mal foi quebrado, né? Através da oração ali, Deus quebrou, cortou o laço.
E eu lembro que daí no sábado de manhã aconteceu algumas coisas. O diabo tentou matar, né, a pessoa, mas não conseguiu, cortou o laço. E eu consegui viver a promessa de Deus. Então, o que eu tô querendo dizer com isso, com esse testemunho? O diabo, ele vai usar pessoas para fazer isso, para fazer aquilo, para fazer aquele outro, mas ele não tem poder sobre aquele que ora, sobre aquele que obedece. Se você tem uma vida de santidade, se você tem uma vida de obediência, de oração, de comunhão com Deus, maior é Cristo que está em você. Que negócio é esse que você está com medo do diabo? Ai, porque o diabo, ai, porque... Não! Nós devemos sim ter vigilância, ter prudência. O diabo, ele é sujo, mas maior é Deus que está conosco. Se você tem uma vida de oração com Deus, se você tem uma vida com Deus, maior é o Senhor Jesus na sua vida. Então ali, né, vai falar sobre isso, que eles começam a engrandecer, né, os linfilins ali começam a engrandecer os jebuseus, os filisteus, e a ira de Deus se acende e mata a metade daquele povo. Por quê? Deus falou, todo esse povo vai morrer e não vai ver a promessa se cumprir. Os filhos deles vão ver, mas eles não vão ver. Então o que acontece? Quando a gente começa a engrandecer as coisas, né, os nossos inimigos, né, pessoas que se levantam contra a nossa vida muitas das vezes, começa a engrandecer as coisas, ai porque isso, ai porque aquilo, porque o diabo, porque não sei o que, porque fulano, porque Beltrano se levantou, não sei o que, a gente tá fazendo o que? A gente tá anulando aquilo que Deus falou sobre a nossa vida. E maior é a palavra de Deus. Maior é a palavra de Deus, não é maior o fulano e o Beltrano que tá falando mal da sua vida, maior é Deus na sua vida. Então eu lembro, você pergunta pra mim, Adriana, você ficou com medo? Não, não fiquei com medo, porque eu conheço o Deus que eu sirvo. O diabo já tentou matar eu de acidente de carro, já tentou matar eu de tudo que é jeito. Tudo que é jeito. Se eu contar aqui, eu tenho vários testemunhos de livramento. Então, assim, a gente vai ficar prudente, a gente vai ficar vigilante, porque Deus nos alerta. Mas, falar pra você que a gente tem que ter medo tem que ter ele de Deus, porque Deus é maior do que ele, né? Claro que eu perto dele eu sou pequena, mas o meu Deus é grande perto dele, muito grande. Então, entenda que quando Davi, ele foi lutar com um gigante, né? Quando Davi foi lutar com o gigante zombava da cara dele, falava, quem que é você? Olha o seu tamanho. E ele falou assim, hoje mesmo eu vou cortar sua cabeça e vou dar, né, pros seus inimigos. E o meu Deus vai me dar a tua cabeça. E ali, o que acontece? Ele foi no nome do Deus vivo, o Senhor Jeová. Foi no nome do Senhor dos Exércitos. E ele saiu vencedor porque ele foi no braço dele. Ele não foi na força do braço dele. Ele não falou, vem aqui, Satanás, que eu vou guerrear com você. Não, ele foi no nome do Senhor Jesus. Eu não venço você verdadeiramente, porque eu sou humano, matéria, mas o meu Deus, pelo nome dele, pelo sangue dele que foi derramado naquela cruz, e eu fui comprada com preço de sangue, eu não pertenço ao diabo, a minha alma não pertence a Satanás, a minha alma pertence ao Senhor Deus Altíssimo. Então, pelo sangue dele, ele me cobre e eu consigo vencer por causa dele, não por causa de mim. Porque eu não tenho poder, mas ele tem. Se eu colocar meu joelho no chão, dobrar o meu joelho, interceder, Deus vai entrar em ação. Então, o que acontece? O povo de Israel ali, de vez ele ser igual a Caleb, porque Caleb fez o povo se calar. Caleb falou, cala-te. Eia, cala-te. Você já viu aquela pessoa que Deus faz a promessa pra pessoa e vê um enviado do diabo? Você não é tudo isso não. Claro, eu não sou tudo isso, mas o meu Deus é. Então, a pessoa fala assim, você vai pregar o evangelho, mas você não tem nem unção. Quem que é você? Você era uma prostituta, rodava a bolsinha lá. Quem que é você? Eu não sou nada, mas o Deus que eu sirvo, que mudou minha história, que me alcançou, ele pode fazer algo por mim. Então, sempre vai ter um enviado de Satanás, um secretário do diabo, né? Porque Neemias, quando ele estava naquela grande obra de reconstruir os muros de Jerusalém, Sanbalate e Tobias falou, desce daí, vem aqui ter com nós. E Neemias falou, com vocês não. Com vocês eu não vou ter, vou continuar fazendo. Enquanto isso eu vou deixar pro meu Deus que ele vai se carregar de você. Então, o que acontece? O nosso mal é ficar engrandecendo. Ai, porque o diabo, ai, porque fulano, ai, porque Beltrano, ai, porque não sei o quê, porque a promessa não deu. E Deus tá falando, eia, cala-te.
Cala-te, cala-te. Se você não tem nada de boa pra falar, cala-te. E vai orar. Por quê? Porque vai dar nisso aqui. A falta de fé e a falta de confiança a Deus, e a falta de fé e a falta de confiança de Deus dá contenda, dá murmuração. Por quê? Eles vieram até Moisés, ou seja, eles andaram 560 quilômetros a 640 quilômetros para chegar até Moisés e falar isso aqui, ó. Vieram até Moisés e Arão e toda a congregação, ou seja, toda a congregação, toda a igreja ali, em Israel, em Gades, no deserto de Pará, e lhe deram a informação, e toda a congregação lhe mostraram os frutos da terra, ou seja, era verídico aquilo que Deus falou. Deus não mente, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não vai mentir, né? Deus falou. Então, realmente, verdadeiramente fomos na terra para onde tu nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o seu fruto. Tava bom demais. Se ele tivesse parado aí, tava tranquilo. Tá verdadeiro, o que Deus falou é verdade. Vamos lá, vamos subir, em nome do Senhor Jesus, nós vamos vencer os nossos inimigos. Nós vamos ganhar essa terra, tomar posse dessa terra, em nome de Jesus. Mas o que eles fizeram? De vez eles parar por aí, eles continuaram. E aí, o que acontece? O incrédulo, ele contamina todo mundo. Ou quase todo mundo, né? Aí o que acontece? E contaram-lhe e disseram: fomos à terra onde tu enviaste verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto. Todavia é forte o povo que habita na terra. Esse negócio aqui. Todavia é forte o povo que habita naquela terra. O que ele estava querendo dizer? Olha, sabe o que é? O que Deus falou é verídico, mas sabe o que é? Não é bem assim. Ou seja, o que o povo de Israel estava falando assim? Deus não é Deus verdadeiro. Ele é um Deus de meias palavras, porque ele falou que a terra mana leite e mel, mas quando a gente foi chegar lá, não tinha só ali aquilo que ele falou, tinha os inimigos, tinha os niflins, tinha os gigantes, tinha isso, tinha aquilo. Então, eles estavam querendo colocar Deus é mentiroso. Sabe aquele sofisma? O que é sofisma? Ele pega uma verdade, pega e coloca uma verdade no meio da mentira. E aí é um sofisma. Aí é uma mentira disfarçada de verdade. Então foi isso que ele falou, ó. Realmente o que Deus falou, né? Mana leite e mel, tá aqui os frutos. Mas esse mais que é o problema. Qual é o mais que Deus falou pra você que vai fazer e você tá falando, não, Deus, mas sabe o que é? Mais, olha, mais eu não vou conseguir, mais, olha o diabo, mais não sei o que, mais o fulano, mais não sei o que, mais a promessa não vai se cumprir, mais. O que é o mais na sua vida que Deus falou que vai cumprir, que vai fazer e que você tá vendo, mas você tá falando, não, Deus, você não tá entendendo, você não sabe o que o Senhor tá falando, você não sabe o que o Senhor tá falando. Como ele não sabe o que ele tá falando se ele é Deus? Quando a gente fala isso, a gente tá falando, Deus, o Senhor é mentiroso, o Senhor não vai cumprir o que o Senhor falou comigo, o Senhor é mentiroso. E aí, o que acontece? Eles falaram, mas tem um porém, sabe aquele porém, não é tudo isso não, olha, veja bem, Deus falou, mas não é tudo isso não que Deus falou, tá? É um sofisma, é uma verdade misturada com uma mentira. Aos olhos dele, o inimigo dele parecia como um gafanhoto, aos olhos de Deus não era nada. O inimigo que você vê, eu não sei que tipo de situação que você tem vivido, mas a afronta, a humilhação, tudo aquilo que você tá passando, que você vê grandioso, Deus tá falando, pra mim isso é nada, eu posso, ó, um sopro meu, ó, eu tiro a vida assim, ó, não vale nada. O que Deus falou pra você, fez a promessa e você tá colocando mais, um porém, Deus, olha, eu sei que o Senhor falou, mas porém, mais, né? Então, o problema do povo de Israel foi esse mais, ou porém, querendo colocar como Deus, ele falou, mas o seguinte, ó, Deus não vai cumprir não. Deus é Deus de meias palavras. Deus é meio de, ó, ele é igual o diabo, ele é mentiroso, né? O diabo, ele é mentiroso, né? O Deus é igual o diabo. Ele fala, mas no final ele não cumpre. Ele é igual o diabo, porque
É assim que o povo de Israel tava falando. Olha, Deus até falou, mas não, ó, não é bem, olha, não é tudo isso que Deus falou. Veja bem, né? Não é tudo isso. Deus falou que ia salvar o teu filho, mas olha, não é tudo isso, né? Porque o meu filho é drogado, o meu filho tá na rua, o meu filho tá envolvido no crack, na maconha. Olha, não é tudo isso. Você não sabe o que eu tô passando. Você não sabe a humilhação que eu tô passando. Ah, Deus falou que você vai ser pregadora, né? Vai pregar o evangelho. Mas o fulano não acredita em você. O Beltrano zomba de você. Diz que você até não tem unção. Que você não foi chamada para aquilo. E você o que? Ah, Deus falou, né? Mas eu acho que é isso mesmo, né? Deus é mentiroso. Deus não vai cumprir o que ele falou para mim, né? É porque assim, né? Veja, Deus não vê como o homem vê. Pra você eu posso até não valer nada, mas pra ele eu valo. Sabe por quê? Porque ele morreu pra mim, por mim. Aquele sangue que ele derramou foi por mim. Eu posso até não valer algo pra você, mas pro meu Deus eu valo. E você pode ter certeza que eu valho muito pra ele. Senão ele não tinha morrido por mim. Por mais pobre, pecador, miserável que eu sou. Pode ser que pra você eu não tenho unção, pra você eu não sou tudo isso, pra você, falou certo, pra você, né? É a tua opinião, o que importa é a opinião daquele lá de cima. Então, o nosso problema é o quê? Olhar para as pessoas que nos afrontam, que zomba, que humilha nós, né? E falar, ah, é isso mesmo. Não, tá repreendido em nome de Jesus, eu vou ser aquilo. Na verdade, eu não vou ser, eu já sou aquilo que Deus falou sobre o meu respeito. Então, qual que foi a posição de Caleb? Que o Senhor nos deu o espírito dele que estava sobre Caleb. Caleb, ele era um homem de fé e de confiança. Ei, cala-te. Subiremos agora, pois o Senhor nos dará os nossos inimigos nas nossas mãos e tomaremos posse da terra prometida que o Senhor nos deu. Ou seja, ele tinha fé, ele tinha coragem, ele não tinha medo de enfrentar. Será que você tem medo de enfrentar o inimigo? Eu passei uma situação essa semana aonde o diabo usou uma pessoa. E a pessoa, ela se manifestou terrivelmente. Ela se manifestou, os capeta, legiões de capeta manifestou na pessoa. E eu me lembro que a pessoa falava assim, gente, eu não fiz nada com a pessoa, nem conheço a pessoa, tá? Não tenho intimidade com a pessoa, não fiz nada. De repente a pessoa se manifestou. E os demônios na boca da pessoa, no corpo da pessoa, falou assim, eu odeio ela, eu não suporto ela, eu quero matar ela, eu odeio o evangélico. E começou a me xingar de tudo que era nome, começou a falar do meu passado, começou a falar, querer me envergonhar, né, porque eu usava roupa curta e tal, né, na época do mundo. E começou a xingar eu de tudo que era nome feio, e eu quieta, sem falar nada. E só orando, só orando. Aí o demônio veio querer me envergonhar. E eu orando, comecei a falar em línguas, comecei a orar. E aí o demônio ficava mais enfurecido na boca da pessoa, começou a quebrar tudo lá. Tentou aqui, né, fazer algum mal, mas não teve vitória, né, porque o Senhor colocou as mãos. Então, quer dizer, imagine se eu ficasse com medo do diabo, ali, ai, nossa, eu tô com medo. Não, gente, o sangue de Jesus tem poder. Se eu sirvo ao Senhor verdadeiramente, Ele tem poder sobre a minha vida. Que Deus é esse que vocês estão servindo? Que não tem boca, não tem ouvido, não tem olho, não impõe, não intervém. Que Deus é esse que vocês estão servindo? Vocês têm mais medo do diabo do que de Deus? Qual foi? Eu não tô falando que nós devemos afrontar o demônio ou mexer com eles no sentido de quê? De afrontar, desafiar. Não tô falando isso porque nem o anjo do Senhor, quando ele foi guerrear com os demônios, né? Pra pegar o corpo de Moisés, nem o anjo do Senhor ousou a afrontar ou sequer desafiar que o Senhor te repreenda, Satanás. Essa foi a fala de Miguel. Só que eu quero te dizer uma coisa, a partir do momento que você se posiciona recebendo Jesus e abandonando o pecado, o diabo já te odeia. Então, há uma guerra espiritual e você não pode
ficar ali, eu vou ficar. Não, repreenda em nome de Jesus. Pelo sangue de Jesus você tem autoridade. Então ele começou, o demônio, as legiões começou a usar a boca da pessoa. E eu não fiquei com medo, eu fui orar. Comecei a orar o Salmo 91. E que bom, glória a Deus, que os demônios me odeiam. Eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz por o demônio me odiar. Sabe por quê? Isso significa que eu não tenho comunhão com eles. Porque os demônios não vão odiar quem tem comunhão com eles. Os demônios odeiam quem serve aquele lá de cima, ó. Então, louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor venha me guardar cada dia mais. Que o Senhor venha me andar e fazer eu andar em santidade. Claro que todos nós erramos, somos pecadores, mas a gente sempre pede perdão, tenta se consertar ali, andar em obediência. Agora, qual seria a sua reação? Qual seria a sua reação? Será que você... Porque às vezes o ser humano, eu falo ser humano em todo, né? A raça humana, ele quer ser aplaudido, ele quer ser abraçado, ele quer ser querido, ele quer ser reconhecido na terra, mas na verdade ele não é nem reconhecido nem no céu e nem no inferno. Eu prefiro as pessoas olhar pra mim e não dar nada pra mim, mas eu prefiro que os demônios olhem e falem: essa nós não temos poder sobre ela. Sabe por quê? Porque ela serve aquele lá de cima. Eu odeio ela, não suporto. E os demônios falavam isso na boca da pessoa. Claro que eu não fiquei triste com a pessoa. Claro que não, eu fiquei com dó. Porque assim, a gente sabe que quando a pessoa ela não tá na presença, os demônios usam mesmo, infelizmente, né? Nós devemos orar pelas pessoas. Mas isso é uma experiência que eu passei. Os demônios falavam: eu odeio ela, não suporto ela, eu odeio ela, eu odeio. Os demônios falavam numa fúria. E quanto mais eu engrandecia o nome de Deus, eu orava, eu glorificava em línguas, mais os demônios ficavam alvoroçados no corpo da pessoa. Mas será que você está nesse nível? Será que o diabo conhece você? Porque o diabo, ele sabe quem é você nas madrugadas, quando o seu marido, quando o seu pai, quando a sua mãe, ninguém te vê. Ele conhece você, ele sabe se você tem uma vida dupla. Ele sabe. Ele sabe. Então, eu glorifiquei o nome de Deus. Eu falei: louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, irmãos? O Senhor fala: se o mundo te odiar, odiou a mim primeiro. O mal da gente é querer ser reconhecido e aplaudido por ser humano, mas não é reconhecido e nem aprovado nem no inferno e nem no céu. Sabe por quê? Porque o inferno, ele precisa olhar para você e ver a glória de Cristo em você. Ele tem que olhar para você e não conseguir suportar a presença de Deus, não conseguir nem chegar perto. E eu tô falando de chegar perto de sentido do quê? De não ter poder sobre a tua vida. Não ter coisa camuflada com ele. Não ter coisa ligada, não ter vida dupla. Então ele começou a usar a boca da pessoa para acusar daquilo que eu fazia. Eu pensei comigo, falei certo, falou certo, demônio. Eu fazia, você falou certo, eu fazia no meu passado, eu fazia. Para louvar o nome do Senhor hoje, graças a Deus o Senhor me mantém de pé. Para honra e glória dele, aquele que está de pé, vigia para que não cai. Mas se fosse você, qual seria a sua reação? Você ficaria com medo? Quem é você quando ninguém te vê, né? Então, eu aprendi uma coisa: não queira ser reconhecido na terra. Queira ser reconhecido em Deus. Que Deus olhe pra você e se agrade. E que o diabo olhe pra você e fale: eu não suporto ela, sabe por quê? Porque ela tem Deus dentro dela. Ela tem o caráter de Cristo dentro dela. Tem a santidade de Cristo dentro dela. Eu não suporto ela, eu odeio ela. Sabe por quê? Porque ela serve aquele lá de cima e eu não posso com ela. É isso que você tem que querer. É você ver o poder de Deus e a glória de Deus e a santidade em você. Perfeito ninguém vai ser. Todos nós somos pecadores. Às vezes abrimos brecha em alguma coisa que falamos. Mas nós estamos falando de prática de pecado. Não estamos falando de erro, de gafe, de errar o alvo. Nós estamos falando de viver na prática, de viver no lodo com o diabo. Entendeu? Então assim, quem é você? Será que o inferno te conhece?
Será que o inferno, ele te conhece? Será que ele não suporta você? Será que se ele olhar pra você e falar, eu não suporto essa menina, esse homem, porque ele tem o DNA, ele tem o sangue de Cristo sobre a vida dele, cheira o sangue daquele Deus, eu não suporto ele. Que louvado seja o nome do Senhor. Eu fiquei muito feliz por isso, porque isso me indica que eu tô servindo ao verdadeiro Deus. Só de mim desagradar o diabo não ter a ódio de mim, não suportar a minha presença, isso mostra que eu estou servindo ao Deus verdadeiro. Então, o que acontece com o povo de Israel é o que? Engrandecer aquele que não era para ser engrandecido, o inimigo. O teu inimigo é inimigo de Deus, aquele que toca em você, toca em Deus. Quando o diabo, ele zomba de você, quando o diabo, ele ri de você, usa pessoas para te ridicularizar, usa pessoas para te menosprezar, para tocar naquilo que Deus colocou em você. Lembre-se disso, não é sobre você, é sobre aquilo que Deus colocou em você. Nunca é sobre você, não é o seu nome, não, é o nome do Senhor Jesus. Porque se você não tiver Deus, você não é nada. Você vira ioiô na mão do inimigo. Ioiô. Vira churrasquinho assado pro diabo, ó. Então, nós não valemos nada se não for em Cristo. Nós valemos em Cristo somente. Fora de Cristo, nós não valemos nada. Então, entenda uma coisa. Queira ser reconhecido no céu e no inferno, aonde o diabo fala, eu não suporto, porque ela carrega o Deus vivo no corpo dela. Os ossos dela, o corpo dela, tem o cheiro do sangue dele. E seja reconhecido no céu. Que Deus olhe para nós e fale, essa é a minha serva, eu me agrado dela. Então, é uma reflexão para nós procurarmos mudar a cada dia. Nós não somos perfeitos, nós estamos em total constância, em mudança, todos os dias da nossa vida. Todos os dias nós erramos em alguma coisa e nós precisamos mudar em algo, em alguma área, alguma atitude, alguma coisa. Ninguém é perfeito, gente. Tem pessoa que ela vem aqui nas redes sociais e passa uma coisa que ela não é, e eu não gosto disso. Sabe por quê? Porque Deus me ensina a ser transparente. Sim, sim, não, pastor, disso é procedência maligna. Então, nós temos que ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Então, o povo de Israel começou a engrandecer os inimigos. E por causa disso, por eles engrandecer o inimigo deles e não confiar em Deus, não ter fé em Deus suficiente de crer que Deus poderia derrotar os inimigos dele e dar aquela terra que Deus prometeu, eles nunca entraram naquela terra. Os filhos deles cresceram, eles morreram e os filhos deles entraram. Caleb foi o único. Caleb e Josué foi o único que entrou na terra prometida da descendência daquele povo do deserto. Caleb e Josué creram e confiaram nas promessas de Deus. E o Senhor falou uma coisa pra mim, Adriana, então queira outras pessoas confiar e crer naquilo que eu falei com você, porque eu não falo com todo mundo. E não que Deus faz cepecia, que a gente é melhor, não é isso. Mas quando Deus tem algo na sua vida, Ele vai falar com você, Ele não vai mandar recado. Ele não é Ele vai usar profeta pra testificar em você aquilo que Ele já falou com você. Mas Deus, quando Ele tem algo na sua vida, Ele vai chegar em você e vai se revelar, porque Deus, Ele quer intimidade, Ele não quer humano no meio da intimidade. Deus usa profeta, mas Deus fala conosco, testifica em nós. Então, o que acontece? O mal de Israel foi murmurar contra Deus, falando que aquilo que Deus falou não era bem assim, que Deus era mentiroso, porque quando eles questionaram, olha, mana, leite e mel, realmente tem frutos bons, mas o porém. Então, nós devemos tomar cuidado com esse mais, esse porém. Porque é onde a gente pode ficar chupando o dedo e não ver a promessa se cumprir. Sabe por quê? Nós vamos morrer no deserto e não vamos ver a promessa se cumprir. E capaz de nós morrermos no deserto e antes de morrermos no deserto, ver as promessas que Deus tinha na nossa vida de se cumprir na vida de outro. Essa é a pior coisa, é quando Deus fala, senta, você vai ver cumprir na vida do outro, mas na tua vida eu não vou fazer, você vai morrer e a promessa não vai se cumprir por causa da sua incredulidade. Que o Senhor nos guarde. Vamos orar? Louvar os nomes do Senhor?
Senhor Deus amado, eu te peço, Senhor, nos livra da incredulidade, Senhor, meu Pai. Livra, Senhor, que nós venhamos crer nas promessas que o Senhor nos fez, Senhor. Nós sabemos, Senhor, meu Pai, que a promessa passa pelo teste do tempo, da provação, Senhor. Ó meu Pai, nos dá, Senhor, meu Pai, fortalecimento espiritual para nós, Senhor, meu Pai, suportarmos, Senhor, meu Pai, e permanecer firmes até o fim da nossa vida, da nossa trajetória. Senhor, eu te peço agora, Senhor, meu Pai, fortalece, Senhor, dá o teu espírito que estava sobre Caleb e Josué, um espírito de obediência, um espírito de submissão, um espírito de temor, um espírito de confiança, Senhor. Ó meu Pai, eles creram na tua palavra, Senhor. Eles conheciam o Deus que eles servia. Eles sabiam que o Senhor era fiel para cumprir, Senhor, que através deles eles podiam, Senhor, meu Pai, contemplar, Senhor, as tuas promessas se cumprindo, Senhor, e guerrear, Senhor, teria vitória contra os inimigos dele. Senhor, nos ajuda a crer naquilo que o Senhor falou, e não só crer, Senhor, mas confiar, ainda que o da direita, o da esquerda, o da trás, o da frente, Senhor, seja quem for o diabo usar, Senhor. Pai, fecha, Senhor, meu Pai, as lacunas, Senhor, meu Pai, no Senhor, meu Pai, nos transforma, Senhor, nos enche da tua glória, Senhor, nos dá a tua fé, Senhor, a fé, Senhor, não salvífica, Senhor, mas aquela fé, Senhor, meu Pai, persistente, aquela fé, Senhor, que vê, Senhor, meu Pai, aquilo que ninguém vê, Senhor, ainda, Senhor, que não está materializado no mundo físico, mas no mundo espiritual nós sabemos, Senhor, que já está materializado, porque tudo começa no mundo espiritual para vir para o físico. Senhor, nos prepara para aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas, nos capacita, Senhor, que envergonhados e confundidos venha ficar aqueles que se levantam contra o teu povo, aqueles que ri, que zomba, Senhor, que se levanta contra a tua obra, Senhor, envergonha, Senhor, meu Pai, cega os diabos, Senhor, cega o diabo de cegueira, Senhor, meu Pai, deixa ele confundido, envergonhado, Senhor, mais uma vez para a tua glória, Senhor, alcança vidas agora, Senhor, e já te peço, Senhor, que toda retaliação seja paralisada no mundo espiritual contra a minha casa, minha vida, Senhor, seja repreendida agora, Senhor, toda opressão, todo peso, toda seta maligna, em nome de Jesus, Senhor, coloca o teu, Senhor, meu Pai, as tuas armaduras espirituais, lava com o teu sangue, Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor, e eu te peço, Senhor, traz, Senhor, vidas para ouvir a tua palavra, Senhor, desperta-nos, Senhor, espiritualmente, nos livra da morte espiritual, Senhor, alcança a vida, Senhor, meu Pai, ó meu Pai, leva, Senhor, a pessoas que necessitam ouvir a tua palavra, Senhor, servos e servas tuas, Senhor, levanta-nos, Senhor, meu Pai, em autoridade, em santidade, em transformação, em poder da tua glória, Senhor, eu te peço agora que demônios venham bater em retirada da minha casa, da minha vida, em nome do Senhor Jesus, que nenhuma fortaleza do inferno venha prevalecer, Senhor, contra Israel no vale cantamento, Senhor, nos mantém firme em santidade, nos mantém firme no propósito, Senhor, nos livra do laço, Senhor, contra a minha casa, contra a minha vida, a minha família, Senhor, tudo aquilo que leva o meu nome, o nome, Senhor, da minha casa, da minha família, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha casa, nos cubra, Senhor, Pai, eu te peço desde já, te engrandeço, fique conosco, em nome de Jesus, nos dá um dia maravilhoso, um dia abençoado, e que toda guerra demoníaca seja quebrada agora, seja paralisada agora, repreendida agora pelo sangue de Jesus, em nome de Jesus, tudo aquilo que veio para trazer, Senhor, confusão na mente, em nome de Jesus, Senhor, saia em nome de Jesus, é que eu te peço agora, Senhor, eu te agradeço, fique comigo, coloca os teus anjos de guerra para guerrear em prol da minha casa, em prol da minha família, Senhor, e tudo aquilo que leva o nosso nome, que toda a opressão, toda a retaliação seja paralisada agora, anulada, no mundo espiritual, no mundo físico agora, em nome de Jesus. Senhor, eu oro mais uma vez para que o Senhor leve, Senhor, para a vida, Senhor, Pai, alcança cada alma, cada vida, muda o nosso coração, nos constranja com o teu Espírito, convença-nos, Senhor, Pai, do pecado, do juízo, da justiça, Senhor, é o teu Espírito que convence, Pai, por isso eu invoco o teu Santo Espírito da verdade nessa live, Senhor, e que vidas venham a ser transformadas, Senhor, não só vidas, Senhor, mas a minha vida venha a ser, Senhor, transformada, Senhor, meu Pai, e coberta pelo teu sangue, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Irmãos, compartilhe essa live em nome de Jesus, até o que o Senhor me deu. Agradeço por você ter assistido. Tenha um ótimo dia para você, abençoado da paz, da presença de Deus na sua vida. Amém?